Olá, meu segundo ano, aqui é a professora Ilana. Aqui é a professora Carla Albuquerque. Hoje vamos apresentar uma aula revisional sobre o reino plantae. Bom, galera, hoje nós vamos dar uma aula revisional aqui sobre o reino plantae, tá? Esse reino imenso que é o reino das plantas. Esse reino já foi comentado em sala de aula, tá? Nós vamos fazer uma revisãozinha bem básica aqui a respeito das briófitas, pteridófitas e gimnospermas. E vamos aprofundar um pouquinho mais nas angiospermas, tá? Que foi justamente o conteúdo onde eu e a professora Carla nós tínhamos parado em sala de aula, tá? Começando por algumas características principais, nós já entendemos que as plantas elas são seres pluricelulares, ou seja, são seres com formação corporal com várias células e são seres eucariontes, né? Ou seja, o seu núcleo, o seu DNA, ele é protegido por uma carioteca. Nesses aspectos, elas são semelhantes aos animais e muitos tipos de fungos. Só que a gente sabe que existem algumas características que vão distinguir esses seres, no caso, as plantas. A maior característica que a gente pode distinguir o reino plantae é porque eles são seres autotróficos, galerinha do segundo ano. O que são seres autotróficos? São seres que produzem o próprio alimento. E como já vimos, esses seres conseguem produzir o próprio alimento deles através de um processo chamado de fotossíntese. Então, assim, utilizando a luz, ou seja, a energia luminosa, todas as plantas elas produzem a glicose, matéria orgânica que é formada a partir da água e do gás carbônico que se obtém nos alimentos e liberam assim o gás oxigênio. Então, assim, galera, as plantas, juntamente com outros seres fotossintetizantes, elas são produtoras de matéria orgânica que nutre a maioria dos seres vivos da Terra, atuando assim na base, na cadeia alimentar, que a gente sabe que é tão importante. Só lembrando aqui sobre ecologia também, que a gente já viu um pouquinho o princípio de ecologia, o nível de organização, o nível de produção de energia na cadeia alimentar, ela vai ser dissipada ao longo da mesma, né? Então a energia vai sendo diminuída e transferida de um nível da cadeia alimentar para outro, tá? Então, ao fornecer o gás carbônico ao ambiente, as plantas também contribuem para a manutenção da vida de outros seres vivos. Assim como elas próprias, elas também utilizam o oxigênio que elas próprias produzem e utilizam esse gás na respiração das próprias plantas. As plantas conquistaram quase todos os ambientes da superfície da Terra, só para lembrar. A partir dessas e de outras semelhanças, supõe-se que as algas verdes aquáticas são ancestrais diretas das plantas terrestres, essas daqui. Aqui nós temos um cladograma representando o parentesco e a ancestralidade entre a alga verde aquática e as plantas terrestres. Há cerca de 500 milhões de anos, as plantas elas iniciaram uma ocupação no ambiente terrestre. E isso se deu graças também ao aparecimento da água, que a gente sabe que muitas delas são hidroindependentes. Então, esse ambiente oferece às plantas vantagens como maior captação de luz, facilidade de captar a luz solar, já que ela não chega às grandes profundidades da água, facilidade de ocorrer as trocas gasosas devido à maior concentração de gás carbônico e gás oxigênio na atmosfera. Então, esses são fatores importantes no processo da respiração e da fotossíntese, que permitiram, assim, a sobrevivência e o desenvolvimento dessas plantas no ambiente terrestre. Nós já estudamos dentro da sala de aula que existem 4 grandes grupos dentro do reino plantae, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, dentre essas classificações, nós precisamos organizar diversos objetos ou seres de diferentes grupos. A gente precisa identificar esses grupos, então é preciso determinar alguns critérios nos quais identificaremos a semelhança e diferença entre elas, tá? Então nós vamos dar algumas classificações que são diagnosticadas dentro do reino plantae. Então, de tudo que nós já ouvimos falar sobre esses 4 grandes grupos aqui, existem alguns termos que nós precisamos identificar e saber a nomenclatura para entender a diferença entre esses 4 grupos. Por exemplo, foi falado em sala de aula a palavrinha chamada criptógama. O que significa essa palavra criptógama? A gente viu que são aquelas plantas que apresentam estrutura reprodutora escondida, ou seja, sem semente, né? A gente não consegue identificar a estrutura reprodutora.
Já a palavra fanerógama significa aquelas plantas que têm a estrutura reprodutora visível, ou seja, são aquelas plantas que já vão apresentar a semente, tá? Falamos também sobre atraqueófitas, que são aquelas plantas que não apresentam vasos condutores, e traqueófitas são aquelas que apresentam os vasos condutores. Vasos esses responsáveis tanto pelo transporte de seiva bruta, quanto pelo transporte de seiva elaborada. Então vamos lá, galera, falar das briófitas, tá? Fazer um resuminho para vocês aqui legal. Bom, as briófitas são plantas bem delicadas, né? Também são conhecidas como plantas avasculares, ou seja, não apresentam vasos condutores. A característica principal delas é em viver em ambientes terrestres úmidos, embora, ressaltando, claro, que algumas apresentam adaptações que permitem a ocupação dos mais variados tipos de ambientes, resistindo tanto à imersão em ambientes totalmente aquáticos, como a desidratação delas, quando elas atuam em sucessões primárias de colonização, por exemplo, em rochas nuas ou mesmo ao congelamento de regiões polares. Então, elas têm uma adaptação muito grande ao local, mas a preferência, obviamente, das briófitas é por locais extremamente úmidos. Então, assim, realmente, por elas serem avasculares, é justamente uma característica principal que vai dar o pequeno porte dessas plantas, que possuem muitos e pequenos cloroplastos em suas células. E uma característica também da questão delas serem avasculares é também delas serem totalmente dependentes da água, ou seja, hidrodependentes da água, ao mesmo que para o deslocamento do anterozóide flagelado até a osfera. Então, o flagelo, o anterozóide, ele vai precisar da água para ele fazer o deslocamento até a osfera no momento da fecundação. E isso é muito importante para as briófitas. Então, a necessidade do local ter um ambiente que contenha água para esse deslocamento. O tamanho das briófitas vai estar sempre relacionado à ausência de vasos condutores, galera. Então, se liguem sempre nisso. São avasculares, não tem vasos condutores, vai estar relacionado ao tamanho e ao tipo de nutrição dessa planta, tá? Chegando no máximo a 10 centímetros em ambientes extremamente úmidos. Então, assim, a evaporação remove consideravelmente a quantidade de água no meio ambiente que aquela planta, aquela briófita está vivendo. Então, a reposição por absorção é um processo muito lento. Então, o que acontece? O transporte de água ao longo do corpo desses vegetais não vai ocorrer pelos vasos xilemáticos e floemáticos, uma vez que elas não apresentam. Então, elas vão fazer esse processo de transporte de água e de nutrientes por meio de difusão, ou seja, de célula a célula, já que elas não apresentam vasos condutores. Lembrando, o processo será lento por elas serem avasculares. Então, assim, dá uma recapitulada aqui rapidinho. Características delas, como nós já falamos, a estrutura corporal, a organização corporal, elas vão ser pequenas e delicadas, avasculares, dependentes totalmente da água, vivem em ambientes úmidos e sombreados, mas também podem viver em ambientes extremos, vai depender da localização do ambiente em que ela se encontra. E uma característica principal que a gente consegue perceber nessa foto aqui, gente, elas não apresentam órgãos verdadeiros, tá? Não possuem raiz, caule e folha, mas apresentam estruturas que fazem o mesmo processo e a mesma função, como rizoide, cauloide e filoide. Então, toda essa estrutura, todo o corpo de um musgo, de uma briófita, que é essa imagem que a gente está mostrando aqui, a gente chama de talo. Então, vocês conseguem perceber através da foto que a gente vai ter a fase gametofítica e a fase esporofítica. A gente já viu isso em sala de aula. A fase esporofítica é a fase onde vai ter a formação de esporos. E a fase gametofítica, que é essa fase mais de baixo, a gente consegue perceber que nessa parte mais verdinha aqui, vão ter células que vão ser responsáveis pela produção dos gametas. Então, a gente consegue perceber que a fase gametofítica, ela para justamente nessas folhinhas aqui, né, que nós chamamos de filóide, e também conseguem fazer o processo fotossintético. Então, a pia, que é a haste, nessa haste a gente já vai começar o processo esporofítico. Dentro dessa cápsula, galera, nós vamos ter células fazendo o processo de meiose, onde vai ser produzidos os esporos, tá? Por isso que os esporos são N's, não se esqueçam disso. Aqui nós colocamos para vocês a imagem da reprodução das briófitas. A gente sabe que é uma reprodução bem simples, tá? Que a característica principal é a presença e a dependência que eles têm da água.
Então a gente tem a imagem de duas briófitas aqui, de dois musgos, cada um com sexo separado, masculino e feminino. Então existem dois órgãos especializados na produção de gametas, que são chamados gametângios, e que ficam localizados sempre no ápice dos gametófitos. O gametángio masculino é chamado de anterídeo e seus gametas anterozoides. Os gametângios femininos são chamados de arquegônio, que produzem apenas um gameta feminino, que é chamado de oosfera. Olha só, que produzem apenas um gameta feminino, que é chamado de oosfera. Então, prestem bastante atenção. Eu ampliei bastante a imagem para vocês aqui. Reparem que eu tenho um musgo masculino e um musgo do sexo feminino, um apresentando anterídeo e o outro apresentando o arquegônio. Então, para que ocorra o encontro dos gametas do anterozoide e da oosfera, é preciso inicialmente que os anterozoides saiam dos anterídeos. As gotículas de água que estão no ambiente, que caem nos anterídeos, liberam os gametas masculinos. Assim, eles vão se deslocar na água e os anterozoides entram dentro do arquegônio e apenas um deles vai fecundar a oosfera. Assim, eles vão formar um zigoto, dividindo-se em inúmeras vezes e origina assim um embrião. Este, no interior do arquegônio, cresce e forma um esporófito. Aqui tem outra imagem onde vai mostrar bem melhor para vocês o esporófito jovem. Em seu crescimento, ele rompe o arquegônio e carrega em sua ponta dilatada um pedaço rompido desse mesmo arquegônio. É como se fosse em formato de um boné, que é conhecido como calíptra. Vou marcar para vocês aqui. Então, assim, no esporângio, células 2N vão sofrer a meiose e vão originar esporos haploides. Para serem liberados, é necessário inicialmente que a calíptra ela seque e caia. A seguir, cai a tampa do esporângio. Em tempo seco e preferencialmente com vento, os esporos são liberados e são dispersados na natureza. Caindo em locais úmidos, cada esporo germina e vai originar um filamento semelhante a uma alga, também chamada, que é conhecida como protonema. Do protonema vão brotar alguns musgos, todos eles serão idênticos geneticamente e do mesmo sexo. Outro protonema forma a parte de outro esporo, origina gametófitos de outro sexo e assim completam-se o ciclo. Note que a determinação do sexo ocorre então já na forma dos esporos, já na formação desses esporos, que vai se identificar o sexo. Então, beleza, galera. Eu espero que vocês tenham compreendido esse resuminho que eu deixei aqui pra vocês junto com a professora Carla, tá? No próximo vídeo, que será o vídeo parte 2, nós estaremos falando das pteridófitas e das gimnospermas. Um grande abraço e até logo!